Olá pessoal, Samuel da Ubiquiti, mais um vídeo aí da série de configuração do Unify Controller, do tutorial que a gente vem gravando aí através de vários vídeos, cada um com uma funcionalidade diferente. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês duas funcionalidades bem interessantes que tem gratuitamente aí embutida dentro do Unify Controller, que é a personalização de um guest portal, de um portal de visitantes, e o nosso sistema de Hotspot Manager, né? Um sistema que permite que um operador crie vouchers para liberar o acesso à internet para o visitante através do código desse voucher. Rapidinho, só para a gente recapitular, a gente vai continuar então trabalhando em cima daquele cenário da bancada de laboratório que a gente vem usando desde o primeiro vídeo dessa série de tutoriais, ok? Então a gente tem lá o nosso roteador, um SG na borda, o switch na nossa infraestrutura distribuindo o cabeamento para a nossa controladora, que é um Cloud Key, os Access Points. E também em vídeos anteriores a gente já fez a configuração do SSID da rede de visitantes e a vinculação dessa rede de visitantes com sua própria VLAN, então dentro dessa rede. Então eu só vou mostrar rapidinho a existência dessa rede dentro do Unify, mas a gente não vai ficar refazendo essa configuração para focar no objetivo do vídeo, ok? Então vamos lá, vamos ver o que a gente pode fazer com o Unify Controller. Eu vou desligar aqui o Wi-Fi primeiro. Então eu vou acessar a nossa controladora. Continua então no IP que a gente já vinha usando lá nos vídeos anteriores, quando a gente fez a configuração do Cloud Key, ok? Então eu vou acessar a minha controladora. Muito bem. E eu vou mostrar então para vocês as redes sem fio que a gente tem. Então a gente vai vir aqui em Settings, Wireless Networks, as redes que a gente já tinha criado, os SSIDs, era o UBNT-BR, para uso corporativo, então vejam que não está marcado com uma rede guest, né, de visitante, e o BNT-BR-guest, que o objetivo é que fosse justamente uma rede de visitantes. Tá? Então a gente não vai precisar criar o SSID, porque ele já existe. Eu só vou mostrar aqui para vocês como é que a gente faz para habilitar um SSID de visitantes para receber as configurações de um guest portal que a gente vai fazer na sequência. Então aqui na configuração da rede sem fio, a única opção que a gente tem que marcar que diferencia uma rede de visitante de uma rede convencional corporativa é essa opção aqui, ó, Guest Policy. Ela não vai estar habilitada por padrão, ela aplica as políticas de visitantes. Tá? Então, quando a gente ativa, habilita esse recurso, automaticamente as máquinas conectadas nessa rede sem fio de visitante, elas não vão poder se comunicar com nenhuma outra máquina na rede que não seja o gateway com saída para a internet, para que ela possa acessar a internet, e passa a valer também todas as configurações que a gente fizer aqui na opção Guest Control, passam a valer quando o nosso SSID está habilitado com essa política de visitantes, ok? Então, até então, a gente deixou essa rede totalmente aberta, ó, né? Se a gente quiser se conectar com essa rede, nesse momento que não tem o Guest Portal configurado, basta fazer a conexão. Eu já mostrei esse procedimento em outros vídeos. Agora a gente vai fazer, então, as configurações de um portal personalizado. Então, vamos ver o que a gente tem aqui dentro da opção Guest Control do Unify Controller. A gente tem duas seções, uma seção de políticas de visitante, que a gente pode habilitar um guest portal ou captive portal, como alguns falam, né? E uma outra seção de controle de acesso, em que é possível, por exemplo, adicionar IPs de máquinas que eu quero que o visitante consigam acessar previamente, independente da autenticação da liberação do acesso na rede de visitantes. Então é possível fazer essa permissão de pré-autorização, mas a gente não vai trabalhar com isso nesse momento, a gente vai focar no Guest Portal. Okay? Então a gente, para criar um portal personalizado com a cara, com a imagem, com o institucional da empresa, é muito fácil através do Unify Controller, sem a gente precisar ficar criando ou usando solução de terceiros. Então a gente vai habilitar essa opção, Enable Guest Portal. Tá? Ele já tem uma observação aqui, ó, que esse recurso ele requer que a controladora esteja online, ou seja, para a gente poder usar um guest portal personalizado, a gente precisa necessariamente ter a controladora em execução, tá? Porque é ela que é responsável por autenticar o usuário. Se a controladora não tiver em execução, o usuário vai poder acessar a rede sem autenticação nenhuma. Então, é importante essa observação. A segunda opção que a gente tem aqui, né, Authentication, é o tipo de autenticação que a gente quer usar. A gente pode não ter autenticação nenhuma, e aí o objetivo de um guest portal sem autenticação nenhuma é simplesmente exibir para o usuário uma tela
com o institucional da minha empresa. Então reparem aqui que no acesso de visitantes, ó, basta o visitante clicar em Connect e ele já vai obter acesso à conexão. Então esse recurso é interessante para ter lá um institucional da empresa, um termos de serviço que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, tá? Então seria um método aberto, sem autenticação nenhuma, só para fazer com que o cliente veja o institucional da empresa. A gente pode usar uma senha simples, a gente coloca uma senha qualquer, e aí para o visitante acessar a rede, reparem que agora tem um campo, onde ele tem que entrar com essa senha. É uma pre-shared key, né, uma chave compartilhada que os visitantes têm que conhecer. A gente tem um sistema de hotspot, que é o que eu vou usar nesse vídeo com vocês, para a gente ter que inserir vouchers, e eu vou mostrar nosso sistema de voucher. Então, se a gente habilitar aqui a opção hotspot, reparem que o Guest Portal vai pedir para o usuário é um voucher, que é um código gerado pelo sistema de hotspot embutido dentro do Unify. A gente tem a opção também do check-in no Facebook. Eu particularmente não gosto nem um pouco dessa solução, porque eu entendo que ela tem muitos furos dentro dela, tem muitos pontos negativos, e isso é uma característica da autenticação com o Facebook, não da solução dentro do Unify. Então a gente tem já velhos problemas conhecidos aí do check-in no Facebook, por exemplo, o problema de não aparecer o login na bandeja do iOS em algumas versões de iPhone, tem o problema de permitir previamente, antes mesmo do usuário autenticar, a passagem de todo o tráfego HTTPS, e basicamente uma grande parte da internet que a gente acessa hoje usa HTTPS. E tem o problema aí que eu considero pior, que normalmente quem usa o recurso do check-in no Facebook usa para ter aquele marketing, né, o espontâneo, através do check-in aparecendo na rede social, mas o cliente pode simplesmente cancelar a visualização pública desse check-in no perfil dele, e o check-in simplesmente perde o efeito. Então, particularmente, do ponto de vista técnico, eu considero essa solução muito ruim. A solução profissional, sem dúvida, é usar um sistema de hotspot, igual ao que tem embutido no Unify, que é o que a gente vai usar, ou eventualmente um portal externo, né, com funcionalidades personalizadas que a empresa quis desenvolver. Muita gente também trabalha assim. A gente vai usar o hotspot, tá, para eu mostrar esse sistema dentro do Unify para vocês. Bom, a gente tem aqui uma opção do tempo padrão de expiração da conexão, né? Ou seja, o prazo de validade da conexão. Eu posso estabelecer que as conexões de visitantes têm um prazo de validade de 8 horas, de 24 horas, de dias, né? Ou eu posso selecionar o tempo que eu achar que eu devo. Então, por exemplo, eu vou falar que as conexões vão ter uma validade de 2 horas. Depois de 2 horas, o cliente tem que novamente fazer a autenticação. No caso do voucher, tem que ter um novo voucher para poder se conectar, tá? Tem uma outra opção que por padrão vem vazia, que é a opção de redirecionar o cliente para uma página promocional. Isso é muito usado também. Então, por exemplo, quando o meu cliente, assim que ele se autentica na minha rede sem fio, eu posso jogar ele na página de serviços da minha empresa. Então, basta a gente ativar aqui essa opção, a URL promocional. O padrão vai ser redirecionar para a URL original, que é a página que o usuário quer acessar. Então basta selecionar a URL promocional, colocar o link da página de serviços da sua empresa, por exemplo, que a primeira página que o cliente vai visualizar assim que conectar na rede sem fio vai ser o link que você inseriu nesse campo. Eu não vou usar esse recurso, eu vou deixar o acesso para a URL original, tá? E aí a gente tem uma seção aqui na sequência, ó, de personalização do portal, né? Portal Customization. E a gente tem 2 métodos para personalizar, para dar a cara institucional para o nosso portal: o método legado, o método atual. A gente vai manter o método atual, que é baseado no AngularJS, a gente vai deixar essa opção. E aí a gente tem aqui uma série de campos e de opções com tudo que a gente pode personalizar dentro do nosso Guest Portal. Então a gente pode dar a cara para o portal de visitantes. Por padrão, a cara é essa que a gente está vendo aqui, ó, Unify. Então eu vou começar a personalizar algumas coisas aqui com vocês. Então primeiro tem o título, tá? A gente pode escolher um título qualquer que vai aparecer lá no navegador. Então vamos colocar aqui portal de visitantes, tá? A gente pode habilitar ou desabilitar um texto de boas-vindas. Então reparem que sem o texto de boas-vindas eu não tenho nenhuma informação textual nessa página principal. Quando a gente habilita o texto de boas-vindas, a gente pode escrever algo. Então, por exemplo, bem-vindo à rede
de visitantes. Por exemplo, texto bem simples, você pode fazer algo mais elaborado. Eu vou enviar isso. Então reparem que agora embaixo do logo personalizado, a gente tem o texto bem-vindo à rede de visitantes. E a gente pode mudar também a posição do texto abaixo do logo ou acima das caixas, né? Então pode ficar aqui acima da caixa das credenciais de login ou pode ficar abaixo do logo. Aí fica a critério de vocês escolherem aquilo que vocês acham que fica visualmente mais bonito para o visual do portal de vocês, ok? A gente tem também uma opção muito útil, principalmente para a internet pública, que são os termos e serviços. A gente pode habilitar os termos e serviços e escrever aqui o que o usuário pode fazer, o que ele não pode fazer, como ele deve utilizar a internet. Então, como se fosse um contrato, né, uma responsabilização para que o usuário saiba o que ele pode e o que ele não pode. Eu não vou alterar esse conteúdo para a gente não perder tempo. Eu vou manter a sugestão padrão, sugestão texto aqui que está em inglês. Vocês provavelmente vão querer personalizar esse texto. Quando a gente habilita os termos de serviço, aparece aqui uma caixa, então, ó, eu aceito os termos de uso, que se o usuário não selecionar, não ticar essa caixa, ele não pode autenticar. Então, primeiro ele tem que explicitar que ele está ciente dos termos de uso para depois ele poder entrar com o método de autenticação. Okay? Então, eu vou deixar habilitado os termos de serviço. Tem os idiomas, eu trabalho aqui com o dashboard por padrão em inglês, então ele já vai trazer o inglês, mas você pode adicionar outros idiomas. Então, por exemplo, você pode adicionar português Brasil, adicionar idioma, que ele vai dar para o usuário as duas opções de ver o texto em inglês, ver o texto em português ou outros idiomas que vocês queiram adicionar. Isso é um recurso interessante para hotéis, né, onde tem lá bastante turista, então tem gente que não fala português, tem gente que não fala inglês, então você dá as opções para que ele se faça entender a partir do seu guest portal, ok? Bem simples, né? Bem fácil, mas ainda assim que seja bem simples e bem fácil, vocês estão vendo que a gente vai conseguindo dar uma cara mais personalizada para o nosso portal, né? A gente pode usar ou não um logo personalizado, né? E por padrão a gente recebe a sugestão de logo do Unify, mas você pode fazer o upload da sua imagem. Então, por exemplo, eu deixei uma imagem aqui da Ubiquiti separada, eu vou selecionar essa imagem no meu computador, um arquivo PNG qualquer. Então reparem que eu já troquei o logo, eu acabei de colocar um logo da Ubiquiti, você pode colocar o logo aí, e deve, obviamente, da sua empresa, do seu estabelecimento, ok? A gente pode também colocar um fundo de tela, tá? Ou a gente pode simplesmente tirar uma imagem de fundo e usar uma cor como fundo de tela. Então, por exemplo, eu vou colocar um azul próximo aí do padrão da Ubiquiti, pronto. Então, pronto, eu deixei um fundo azul, pode deixar da cor que você quiser, né? Pode deixar preto, enfim, você que escolhe a cor. Vou deixar um fundo azul. E aí você pode alterar vários outros parâmetros. Você pode alterar a cor do texto, a cor do botão, né? Enfim, a cor do link. E aí vai da criatividade e do preciosismo de vocês. Mas enfim, aqui a gente personalizou a cara do nosso portal e a gente também pode visualizar como que fica esse portal personalizado dentro dos dispositivos móveis, né? Então a gente tem, automaticamente o sistema adapta o nosso portal para as duas situações, ok? Então em termos de customização da cara do portal é só isso, tá? Por padrão, quando a gente habilita o método de autenticação hotspot que a gente usou lá em cima, ele usa a opção de vouchers. Existem outras opções, por exemplo, pagamentos, redes sociais, mas a gente vai manter o padrão, que é a autenticação, autorização baseada em voucher. Lembrando que uma coisa é a customização do portal, a outra é a autenticação. Eu posso manter essa mesma customização de portal sem nenhuma forma de autenticação. Então, ó, acabou a opção de vouchers aqui. Tá? Então uma coisa é essa customização que a gente fez até agora, ela vale para qualquer forma de autenticação. Agora que a gente já fez a personalização do Guest Portal, então eu vou de novo aqui, ó, trabalhar com o sistema de hotspot. Aí quando a gente seleciona o hotspot, a gente vai cair na opção dos vouchers, ok? Quando a gente seleciona o hotspot, na seção aqui hotspot aparece um link Go to Hotspot Manager, né? Dentro do Unify, num link à parte, dentro da estrutura de diretórios do sistema do Unify, existe um outro sistema que é o Hotspot Manager. Então, se a gente clicar aqui nesse link, ó, Hotspot Manager, ele vai direcionar a gente para um outro sistema que não é o Unify tradicional. Está dentro do Unify, mas não é o Unify para a gerência da minha rede Unify.
é só para gerência de vouchers. Então a gente consegue ver aqui só telas de acesso, de estatísticas dos visitantes da minha rede. E tem algumas opções interessantes aqui. Por exemplo, a primeira opção interessante aqui em operadores, ó, a gente pode cadastrar usuários que vão ter acesso a esse sistema de hotspot, ou seja, eles vão poder criar, editar e remover vouchers para os visitantes da rede, mas eles não vão ter nenhum privilégio de acesso para acessar o sistema base Unify para fazer alterações de configurações na rede. Então eles vão ser basicamente operadores mesmo. Isso é muito interessante para hotéis, né, para os recepcionistas e para portarias de empresas, porque a gente consegue colocar aqui, cadastrar operadores. Tá? Então, ó, se a gente quiser, a gente pode copiar esse link do sistema e colocar esse link como página inicial do computador de uma operação na recepção numa portaria, por exemplo, e aí ele vai cair nessa tela. Tá? Eu estou logado por padrão com o usuário administrador, porque eu não criei nenhum operador, mas a gente vai criar um operador agora. Então vamos criar um operador, que eu vou chamar de recepção. Vou colocar assim 1, 2, 3, 4, 5, 6, é óbvio que você não vai fazer isso, né? Então, usuário recepção, operador recepção, password 1, 2, 3, 4, 5, 6, vou salvar. Esse operador já existe. Ó. Então, esse operador é um usuário que pode utilizar o sistema Hotspot Manager de uma outra máquina qualquer, sem que ele tenha privilégios de acesso ao Unify que faz alterações na rede. Tá? Então, agora que a gente criou esse usuário operador, eu vou fazer o logout, eu vou sair do sistema de hotspot. Então, reparem, ó, esse é o link original do sistema de hotspot. Né? Então, Unify Hotspot Manager não é a controladora. E agora a gente pode logar com aquele operador que eu criei agora há pouco. Então, recepção, senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. E esse usuário e senha não são aceitos no sistema base Unify, só no Hotspot Manager. Tá bom. Agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai vir aqui na seção ó, Vouchers. Reparem que esse operador que eu criei não tem aquela opção de gerenciar operadores, tá? Então ele só pode trabalhar em cima de vouchers. Então a gente vem na opção Vouchers e a gente vai criar vouchers para o visitante. E aí a estratégia que você vai usar para criar vouchers, você pode escolher aquela que melhor se encaixa para a sua realidade. Então você pode pré-cadastrar vários vouchers com vários perfis diferentes, vários tempos de uso, várias limitações de banda, ou esses vouchers podem ser criados sob demanda, por exemplo, numa portaria de uma empresa, chegou um visitante na empresa, junto com o procedimento de cadastro de visitante, vai ser feita a criação de um voucher para ele usar a rede sem fio, enfim, aí o modelo de negócio aí vai da criatividade de vocês. Então a gente vai criar vouchers aqui. Posso criar quantos eu quiser, posso criar um só se for sob demanda, posso criar um lote, eu vou criar 10. Eu vou falar que esses 10 vouchers que eu vou criar, eles podem ser usados uma única vez, não podem ser reutilizados, então se o camarada vier na empresa, sair e voltar, ele vai ter que precisar de um novo voucher, a menos que eu dê multiuso com um tempo maior, eu vou deixar para uso uma única vez. E vou falar que o tempo de expiração vai ser desse voucher, vai ser de 2 horas, por exemplo. Pronto. Esse voucher é válido durante 2 horas a partir do momento que o visitante recebe o código. Tá? Uma característica interessante do sistema de Hotspot Manager do Unify é que a gente, independente do controle de banda do SSID, a gente também pode fazer um controle de banda por voucher, quando a gente usa o voucher. Então a gente pode gerar vouchers diferentes dentro do mesmo SSID de visitante, mas cada código com um perfil de banda diferente. Tá? Então eu posso aplicar aqui uma limitação de 1 MB de upload, 1 MB de download, e outra característica interessante é que no sistema de voucher a gente pode estabelecer uma cota de uso de dados na minha rede em mega. Então, independente de banda, isso é uso de dados. Então, se o camarada usar mais do que 1 GB, o voucher vai parar de funcionar. Tá? Esse é o limite dele, esse é o teto dele. Então, eu vou criar esses 10 vouchers, vou salvar. Olha lá, ele gerou os 10 vouchers. A gente pode imprimir esses vouchers e entregar o voucher impresso para o visitante. Pode enviar o código por e-mail, pode enviar o código por celular, enfim, pode entregar, enfim, qualquer que seja a estratégia. Tá? Então esses códigos são válidos. Agora o que eu vou fazer para testar se a nossa configuração funcionou? Eu vou copiar um código de voucher qualquer aqui, pronto, vou pegar um deles e vou me conectar na rede de visitante. Então eu estou conectado aqui no cabeado. Agora eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou me conectar na rede de visitantes, eu vou ativar o Wi-Fi.
Então vamos lá, eu desconectei o cabo, desconectei o Wi-Fi, fechei as janelas que eu tinha com cache de navegador e me conectei aqui na rede UBNT BR Guest, ó, que é a rede de visitantes que a gente configurou o portal. Aí automaticamente o sistema operacional ele lança para mim na tela, né, numa janela dele aqui, o portal que a gente configurou previamente. Então ele já está lá com todas as características que a gente configurou, né, os dois idiomas, olha lá, português e inglês, os termos de uso, então a gente pode clicar em termos de uso para ler os termos, a gente manteve aquele padrão que estava em inglês mesmo, só para testar, e a gente não pode conectar ó, enquanto a gente não aceitar os termos de uso, então aceitando os termos de uso ele habilita o botão, e aí tem que colocar um voucher válido, então eu vou colar aqui um dos vouchers que a gente gerou lá no sistema Hotspot Manager e vou fazer a minha conexão. Feito isso, olha lá, sucesso, então eu já estou autenticado. Se eu tivesse criado uma URL promocional, ele teria me direcionado para essa página. A partir de agora, a gente pode abrir aqui ó, o navegador e acessar a internet normalmente. Tá bem simples aí o procedimento, ok? Então, o vídeo era isso. Até a próxima. Tchau, tchau.